Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e a gente está chegando no fim. Estamos chegando no fim da série O Mundo Perdido de Adão e Eva, o debate sobre a origem da humanidade e a leitura em Gênesis, desse maravilhoso livro aqui, inclusive, tá? Ele já tá até meio bem usadinho, já tá todo riscado, já tá meio manchado, mas justamente por questão de uso. E hoje a gente vai tratar do penúltimo episódio dessa série, né? Dessa longa série, inclusive, tá? Penúltimo por quê? Nós vamos tratar da última proposição 21, tá? Que é essa que a gente vai tratar aqui hoje. E o próximo episódio eu ainda quero fazer um fechamento dessa série, tá? Então ela vai ficar ainda vai ficar mais um pedaço ainda pra gente fazer a conclusão e o resumo, que é como se fosse um próprio capítulo do livro mesmo, o Alto mesmo faz isso, e eu quero justamente explorar algumas coisinhas no final, tá? Então hoje a gente vai tratar do penúltimo episódio dessa série, e é justamente sobre a proposição 21. Os seres humanos podem ser vistos como criaturas distintas e uma criação especial de Deus, mesmo que tenha havido uma continuidade material. Em outras palavras, já chegando no final e tudo mais, você já sabe o que eu vou falar aqui, só pelo título aqui. Se você acompanhou essa série até aqui, assistiu ou ouviu todos os episódios, tanto pelo YouTube ou pelo podcast, você já sabe o que eu vou falar. De novo, mesmo assunto. Pois é. Bom, o Alto nesse capítulo aqui, ele vai tratar da seguinte forma. Olha, em outras palavras, jogando no português bem claro mesmo, não importa muito se o homem veio por processos evolutivos biologicamente falando, não importa muito qual foi o processo, como o ser humano chegou até onde ele chegou, ou ele surgiu. Aí eu tô falando de ser humano aqui, é todo um ser humano na sua totalidade, tá? Ou seja, o Homo sapiens, a espécie biológica, e esse ser que nós temos, que é um ser completamente diferente dos outros seres animais, dos seres vivos, tá? Por exemplo, obviamente nós somos diferentes de outros animais, mamíferos ou qualquer outro tipo de classe ou gênero animal que você coloca, ou de ser vivo, tá? Naturalmente nós somos diferentes, tá? Até você pode ver isso por diversas formas. Por exemplo, a nossa questão de inteligência, de capacidade, de construção e de intencionalidade, por ali vai, tá? Dá pra gente fazer isso de diversas formas e tem diferença, é uma diferença substancial, inclusive, é uma diferença visível e é uma diferença destacável. Então, desde que o ser humano é ser humano do jeito que ele é diferente dos outros seres vivos, não importa muito qual que é a forma como esse ser humano chegou, ou como esse animal, vamos dizer assim, chegou a se tornar um ser humano em si. Não importa muito para o quesito de criação, da forma como o Alto está trabalhando. Em linhas gerais é isso, tá? Em linhas gerais é exatamente isso, então acabou o capítulo. É quase isso, tá? Mas vamos explorar mais alguns detalhes aqui, porque o Alto ele vai dizer o seguinte, e aí eu tô... vou fazer tem algumas frases dele muito interessantes aqui, desse capítulo 21, né, da proposição 21, que eu quero destacar aqui também. Lembrando que eu sempre falo, tá, o velho parênteses que eu sempre coloco, aqui não é leitura comentada, adquira o livro, editora Ultimato, adquira o livro, não deixe de ler o livro, tá muito bom, tá excelente. Eu não vou ler tudo que está aqui, não vou comentar tudo que está aqui, tem coisa que o Alto coloca que eu não vou falar, claro, e tem muita coisa que eu falo que o Alto também não comenta, óbvio. Então você junta os dois e aí você vai ter um complemento interessante, tá? Então, qual que é a ideia que o Alto está colocando aqui, tá? Nessa proposição 21, tá? A ideia é o seguinte, eu vou até pegar uma frase que ele coloca aqui, que bem no iniciozinho da proposição 21, no capítulo anterior, ou seja, no episódio anterior que a gente tratou, discutimos o relacionamento de Adão e Eva com todos nós que viemos após eles. Nesse capítulo, voltamos nossa atenção ao relacionamento com aquilo que veio antes deles.
O consenso científico moderno afirma que existia uma continuidade material em todas as espécies da vida. E aí que está o detalhe. Se a gente está falando, e aí sou eu que estou acrescentando coisas que o autor não colocou. Se a gente está falando de coisas anteriores a Adão e Eva, obviamente a Bíblia não vai citar. Acho que isso é bastante lógico, tá? Se a Bíblia começa a falar da história ou da narrativa mitopoética de Adão e Eva, e a gente vai falar de dinossauros, vai falar de qualquer outro ser vivo anterior a Adão e Eva, é óbvio que não vai estar na Bíblia. E não tem dinossauro na Bíblia, tá? É bom enfatizar isso, tá? Não tem citação de dinossauro na Bíblia, nada se parece com dinossauro na Bíblia. Berremonte não é dinossauro, nem se parece com dinossauro. Leviatã também não parece com dinossauro aquático, porque não existe dinossauro aquático. Dinossauro é só aqueles animais terrestres. Pterossauro então não é dinossauro? Não. Coisas que voam que parecem dinossauro não são dinossauros. Tá, então, e coisas que são da água que parecem dinossauros também não são dinossauros. Dinossauria é uma classe específica, não sei se o termo correto é classe ou se é gênero. Agora eu tô enrolado. Agora eu me enrolei. Mas eu sei que o termo correto é dinossauria, tá? É um conjunto, pronto. Agora eu não consigo apanhar de nenhum biólogo, né? Dinossauria é um conjunto de animais, de espécies, que são específicas de dinossauro, por isso que daí vem o nome dinossauro, e todos eles são terrestres, tá? Então já começa a coisa por aí. E foram extintos há 65 milhões de anos. Todos os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos? Não. Nem todos. Tá? Nós temos dinossauros até hoje em processo depois da evolução, que é esse negócio que a gente chama de aves. As galinhas, a galinhada do domingo que você come, pois é dinossauro, tá? Os passarinhos voando, aqui onde eu moro no setor de chacras, né? Aqui em Brasília. Então aqui tem muito animal que passa aqui. São animais típicos aqui do Cerrado. Então estão vivendo por aí, né? Tem muito parque, tem muita área verde aqui. Verde típico de Cerrado, né? Então passa muita garça, tucano. Tucano é um passarinho que voa, tá? É bom deixar isso destacado. Esses passarinhos que voam, tucano, garça, arara também passa bastante aqui. Então é tudo descendente evolutivo de dinossauro, tudo é, tá? Então assim, nem todos os dinossauros foram extintos, tá? Alguns ficaram, principalmente os mais adaptados, conseguiram sobreviver lá do evento da queda do asteroide. Só que não foi só o asteroide que matou o dinossauro, você tem asteroide, você tem vulcanismo, tem uma série de fatores ali, eles já estavam... O pessoal até faz as contas que eles estavam no final no final de uma era especial. Especial não é o nome correto. Especial no sentido de especiação. Não é especial, é de uma era final de especiação. Ou seja, já estavam evoluindo para outros tipos de espécies de animais. Tá? Então você junta todo esse contexto aí, a gente tem extinção de quase todos os dinossauros, tá? Essa é a ideia, tá? Então, obviamente não tem dinossauro na Bíblia porque eles se acabaram há mais de 60 milhões de anos. Não tem, tá? Não tem. Ah, mas o berremonte, não sei o que, não tem nada a ver com dinossauro. Ah, acharam, mas tem ali os incas, astecas e maias tem um negócio ali que parece um dinossauro. Não é dinossauro aquilo lá, nem se parece com o dinossauro. E as pessoas que esculpiram aquilo lá também não viram dinossauro e nem coisa semelhante a dinossauro. Não tem nada a ver. Só que isso é uma outra discussão, tá? Não cabe aqui agora. Então... O que o autor está dizendo aqui é justamente de coisas anteriores a Adão e Eva, e coisas anteriores a Adão e Eva não está no texto bíblico, e fora do texto bíblico, obviamente, a gente vai ter só a questão científica, a questão da ciência, tá? E na questão da ciência, então, a gente vai ter o seguinte, de uma forma bastante resumida, eu já tratei isso em outros podcasts, que você pode ouvir aqui no podcast do Cosmotel, tá? Tem, por exemplo, no final da série A Criação do Homem, que está indo ao ar às segundas-feiras, tá?
Lá eu falo um pouquinho sobre biologia, evolução. É só um pouquinho mesmo, tá? Porque eu não sou da área de biologia, tá? Então a única coisa que eu falo é aquilo que eu conheço e é muito pouquinho. Então lá eu comento um pouquinho de biologia, meio que espalhado por aí nos podcasts sobre uma outra série de segunda-feira também, a criação do mundo, eu falo um pouquinho também, tá? Então assim, meio espalhadinho tem algumas coisinhas, tá? Que você pode acabar pegando, mas sempre que nos podcasts você tá acompanhando, você já tem ideia do que eu tô querendo me referir. Então, o que eu quero me referir? Dentro da evolução da vida, porque não existe origem da vida em termos científicos, e sim evolução da vida. O que é evolução da vida? Processos evolutivos, tá? Parece óbvio. Então, é óbvio mesmo, tá? É só isso que eu estou falando, tá? Dentro desse processo todo, o que nós temos? A gente tem evolução da vida, evolução de espécies, e é sempre numa questão de grupo, de uma quantidade grande de indivíduos, tá? Sempre. População. Sempre em população. Então, a gente tem essa especiação toda, tudo vindo de um único tronco evolutivo, ou seja, de um único ancestral em comum. E aí, quando a gente fala isso, todo mundo pensa que todos os seres vivos vieram de um único casal ou de uma única bactéria. Não, é de população. Sempre é em questão de população, tá? E aí, ancestral em comum, ou o primeiro ancestral em comum, isso a gente tem, mas é dentro de uma população, tá? Você nunca vai ter de um único indivíduo, tá? Então o Alto está trabalhando justamente com essa ideia de, aliás, ele está citando, aqui nesse capítulo ele vai citar bastante essa questão de processo evolutivo, tá? E aí ele coloca o seguinte, que a ideia de modelos evolutivos para explicar uma ancestralidade, mudança gradual e tudo mais, é uma coisa. Isso aí já é praticamente universalmente aceito pelos cientistas. Só um parênteses aqui, tá? Tanto o Alto quanto muita gente gosta de falar, os cientistas pensam aquilo, a ciência pensa naquilo, o senso, como é que é o termo? O consenso científico, essa coisa toda, tá? Eu sou cientista também, eu sou um físico, eu trabalho, eu faço pesquisa, nesse exato momento eu estou fazendo pesquisa em cosmologia quântica, dou aula de física em faculdade, então eu tenho todas as características de um pesquisador, de um cientista, tá? Esse negócio de consenso científico, moderno, essas coisas todas, isso aí não funciona, tá? O pessoal tenta jogar consenso e tudo mais como se fosse alguma coisa unânime ou ideia que todo mundo aceita. Não, isso não existe, tá? A começar que se todo mundo tivesse mais ou menos o consenso científico sobre a ciência, a gente não teria evolução da ciência, tá? E só para você ter uma ideia, dentro dos parênteses dessa questão de consenso científico, que o negócio não funciona tão bem em questão de consenso científico, né? A própria tese que eu trabalhei no meu doutorado não é de consenso científico, porque não existe consenso científico em um negócio que você descobre, em que você defende a sua ideia e tudo mais. Não tem. Então, tanto que a ideia que eu fui defender, escrevi um artigo sobre isso, eu passei por uma banca de qualificação de doutorado, passei depois numa banca de defesa de tese de doutorado, né? A gente passa praticamente por duas bancas, são duas bancas, né, que a gente passa no doutorado, tá? E ali tem pesquisadores, tem professores, tem a plateia e tudo mais, que às vezes pode fazer pergunta, a depender se o presidente da banca permite ou não. Eu passei por tudo isso, tá? Então eu fui sabatinado por horas e eu fiz um mestrado também que fui sabatinado. Então assim, mas por que essa sabatina toda? É só para saber se você sabe? Também tem um teste ali que é feito ali para saber se o conhecimento que eu escrevi ali serve para alguma coisa, mas principalmente para bater em cima da ideia que eu estou defendendo. Eu cheguei num resultado, por exemplo, cosmologia quântica, que ninguém tinha chegado. Obviamente ninguém tinha chegado, por isso que se chama tese de doutorado. É algo novo. Então eu estou defendendo algo que ninguém conseguiu fazer. Se ninguém conseguiu fazer, então não há um consenso se aquilo lá funciona ou não, porque é algo novo.
Então, por exemplo, apenas de uma citação, tá? Isso está publicado, tá? Isso é público, é dado público, está escrito na minha tese, que está publicado na internet. Escrevi um livro, inclusive, sobre isso, que eu publiquei por uma editora também. Então, escrevi artigo que é público também, então não estou falando de nada escondido, não, tá? Numa das partes da minha tese lá de doutorado, eu falei, o universo nasceu, considerando que o universo tenha apenas energia gravitacional, sem energia de outros campos de matéria, apenas energia gravitacional, o universo tem um mínimo de energia. Um mínimo de energia que a gente chama lá na mecânica quântica de o nível fundamental de energia, que é o valor de tal. Se não me engano, acho que o número lá é 114. 114, 113, alguma coisa assim. Tá. E aí, o que eu faço com isso? Então, aí teve uma galera que eu digo é uma banca de doutores, professores, pesquisadores que pegaram e dali porrada. Como é que você chegou nesse resultado? Esse resultado está certo? Você acha que está certo? Você acha que isso é plausível? E toma pancada. Se não me engano, acho que no meu doutorado foram algumas horas. Das duas, vamos arredondar 3, eu fiquei até umas 6 horas. Vamos jogar abaixo aí, 7, vamos jogar abaixo aí, 4 horas de pancada, tá? Meu doutorado foi até rápido, comparado com outros colegas que apanhando bem mais. O meu foi rápido, 4 horas depois de eu ter apresentado. Eu tenho lá um tempo de apresentação, se não me engano, acho que é 30, 40 minutos, eu não lembro agora o número exato, mas foi 40 minutos, fiquei dentro do prazo certinho, e o resto só pancada, só pancada. Isso não é consenso científico, tá? A pessoa pode dizer, mas isso... Não. Tanto que o trabalho que eu trabalhei, vamos dizer assim, é algo que não é muito aceito, né, pela academia, pelo consenso científico, essa coisa toda, tá? Pois é, não é muito aceito, eu defendi o meu trabalho lá na frente de todo mundo e tá publicado, artigo publicado e tudo mais. Contra o consenso científico? Não, porque não existe esse negócio de consenso científico. Fecha parênteses, que eu acho que eu rodei demais nessa ideia de consenso científico. Apenas entendo o seguinte: consenso científico é só um nome bonito para dizer que muita gente trabalha com aquela ideia. Em outras palavras, seria isso, tá? Então você tem, por exemplo, teoria do Big Bang, tá? Que é uma coisa que a gente trabalha bastante, teoria da evolução. São teorias científicas que muita gente trabalha. Aí o pessoal confunde muita gente trabalha com consenso científico. Por exemplo, teoria de cordas e teoria M, tem muita gente que trabalha com essas duas teorias. Mas eu não vejo o pessoal falando que teoria de cordas e teoria M é consenso científico. Entende qual que é a distinção que eu quero fazer? Pois é, essa distinção mesmo, tá? Então vamos voltar aqui pro John Walton, vamos esquecer cosmologia quântica, que não é o assunto desse cosmologia quântica. Eu falo principalmente às quartas-feiras, tá? De astronomia, cosmologia. Eu tento separar um pouquinho os assuntos. Dia de sexta-feira é livro, do jeito que a gente tá pegando aqui, uma coisinha um pouquinho mais maçante, mais sentar, escutar, ler o livro, essa página e tal. Isso é o que a gente faz dia de sexta-feira. Segunda-feira é um podcast um pouquinho mais curto, 15 minutos, assuntos mais picados. E quarta-feira eu faço podcast de assuntos mais científicos, cosmologia, James Webb e cosmologia quântica, que vai ter no futuro, tá? Então, vamos fechar o parênteses por aqui, que eu acho que eu já falei demais. Voltando, então o que o Walton está querendo dizer assim, é isso aqui. Há uma ideia sobre a teoria da evolução de que os seres humanos vieram por ancestralidade e tudo mais. Ok. Isso está ok. Mas uma coisa que não é muito, nas palavras do Walton, não é muito entendível, inteligível, ou ainda tem muito debate, é a ideia do mecanismo e dos processos que isso ocorre. Então, talvez por causa disso do Walton colocar esse negócio de consenso científico, isso aqui foge, porque a gente sabe quais são os processos. A gente conhece. É óbvio que a gente não conhece 100% de todos os processos biológicos, os processos da evolução. Isso é óbvio. Por quê? Porque ciência não é algo fechado. Por exemplo, vou dar o meu exemplo novamente sem adentrar muito, né? Eu trabalhei com cosmologia quântica, eu dei algumas soluções para cosmologia quântica, então eu posso fechar a conta que cosmologia quântica, nascimento do universo, aquilo que eu coloquei? É óbvio que não. Graças a Deus não é, porque exatamente por não ser, é que neste exato momento estou fazendo pesquisas em cosmologia quântica, porque se eu tivesse finalizado tudo, eu não estaria pesquisando agora. Voltando aqui novamente,
Claro que nós conhecemos os processos de evolução, das espécies. É claro que a gente conhece tudo. Graças a Deus que não. Tem muita coisa que a gente não conhece, algumas coisas a gente descobre, questão de fósseis, questão de proteínas, de biofísica, de biomoléculas, mas a gente está descobrindo. Por quê? Porque isso se chama pesquisa, tá? Então esse ponto que o Alto coloca aqui, eu vou dar uma discordada um pouquinho dele, tá? E aí ele vai falar então da questão do registro fóssil, anatomia comparada, a questão do genoma e tudo mais. A gente já sabe muito bem, por causa dessas áreas da biologia, que a gente tem uma ancestralidade em comum, mas aí de novo ele coloca que a gente não sabe os processos. Bom, se a gente consegue enxergar, ver com os olhos que tem cruzamento de DNA no nosso DNA e vamos colocar, eu não sei se esse é o único caminho, tá? Porque eu não conheço de biologia, tá? Então eu vou citar apenas esse exemplo que eu conheço. E a gente faz isso em processos a gente faz isso em laboratório, que é justamente cortar, unificar genes e tudo mais. Se a gente já faz isso, então um dos processos é justamente esse de corte e acho que é colação o nome, né? É junção de uma parte do DNA com o outro. Isso pode acontecer naturalmente? Pode. Isso aconteceu? Então, essa é a questão que a gente não sabe porque a gente não estava lá para ver. Mas as evidências que nós temos, justamente por a gente fazer isso em laboratório, indicam que sim. Então a gente conhece os procedimentos. Tem outra forma de se fazer isso? Aí eu não vou arriscar responder. Alexandre, não vou arriscar a responder totalmente, mas eu acredito que não. Eu acredito que não, porque eu não conheço muito de biologia. Até onde eu conheça, existe uma outra forma de fazer isso, a não ser pelos processos que a gente conhece? Pelo menos um pouco que eu conheço de bioquímica, que é quase nada. Alguma coisinha de física, que é um pouquinho mais. De forma natural, tem outra forma de você fazer isso? Não. Não tem. Tá? Então, a gente conhece um pouco dos processos disso, tá? E aí o Walton, então, ele vai falar um pouquinho mais sobre a questão de mutação, seleção natural, tudo mais. Aqui, nesse capítulo, está sendo bastante... ele está citando bastante coisa de biologia. Mas aí é que vem o caso, né? Ele vai falar na página 182, né? A questão da evolução, da forma como a gente vê e tudo mais, ela não é ela não é inerentemente ateísta ou deísta. Então, a evolução em si, digamos que a gente conhece, ou não conhece, ou qualquer coisa do tipo, ela não é inerentemente ateísta ou deísta. E deixa bastante, nas palavras do Alto, bastante espaço para a providência divina, assim como o envolvimento íntimo de Deus. Tá? A questão mais importante é se as conclusões dos modelos do ancestral em comum e da continuidade material são compatíveis com uma interpretação fiel da Bíblia. Esse é o ponto. Então veja o seguinte, o que o Alto está fazendo aqui não é questionando a teoria da evolução. Não é. E a própria teoria da evolução em si não é ferramenta de ateus, agnósticos, deístas e tudo mais. Não é. Simplesmente não é. Você não pode usar isso para provar ou desprovar que Deus não existe ou não age. Inclusive, isso pode ser um processo ou pode ser um caminho que Deus utiliza para criar as coisas. Tranquilamente. O ponto não é esse. O ponto é as conclusões que nós temos dessa ancestralidade em comum, elas vão bater ou vão ser compatíveis ou vão ser incompatíveis com as conclusões de uma interpretação bíblica? Esse é o ponto. E aí ele vai discutir um pouco mais sobre isso, e aí eu já vou dar uma resumida aqui, porque tem bastante coisa aqui no que ele comenta, tá? Não entra em choque com a interpretação bíblica. Por exemplo, ele até cita aqui o caso de uma criação evolutiva, que é o criacionismo evolutivo, ou criacionismo evolutivo, ou tem um outro nome, criação evolutiva. Eu esqueci tem um outro termo também que se utiliza bastante. Se você pegar aquele livro, As Quatro Visões que nós temos, né? Gente, agora passou A Origem.
Quatro Visões Cristãs sobre Criação, Evolução e Design Inteligente, da editora Thomas Nelson Brasil, por exemplo, tá? Em parceria com a BC2, ali você vai ter as quatro visões, e uma dessas visões é a que nós chamamos de criacionismo evolutivo, tá? Ou criacionismo evolucionário. Era esse termo que eu estava procurando, tá? Em português ficou mais ou menos esses dois termos. Em outras palavras, ele é um modelo, ele é uma visão cristã de que Deus utiliza da evolução para criar toda a diversidade da vida que nós temos, tá? Essa é a ideia, em outras palavras. E é justamente o que o Walton está citando aqui nesse caso, tá? Então, não há incompatibilidade. Eu vou fazer esse grande resumo aqui e vou ler apenas um trechinho para fechar esse ponto, tá? Tais teorias, né? No caso aqui ele está se referindo à criação evolutiva ou teorias de ancestralidade em comum, continuidade material e tudo mais, que não exclui Deus da jogada, vamos colocar desse jeito. Tais teorias não necessitam da conclusão de que não há Deus ou de que ele não esteja ativo na criação. Deus pode ser visto como criador mesmo no contexto de tais conclusões científicas. Ao mesmo tempo, por isso que se chama criação evolutiva ou criacionismo evolucionário, ou que é tudo essa mesma coisa, o CE. Vamos colocar CE aqui para arredondar a conta, tá? Uma vez que Gênesis é um documento antigo, nós não esperaríamos que ele abordasse ideias modernas. Bom, isso está bastante óbvio, né? No entanto, precisamos questionar se a informação baseada no ensino autoritativo da escritura exclui tal possibilidade. E aí, quando a gente vai avaliar isso, não exclui, tá? Não exclui. Por quê? Porque o que a Bíblia está falando, e aí a gente já tratou isso nos outros episódios anteriores, tá? O que a Bíblia está tratando não é uma visão literal ao pé da letra de uma criação donada, uma criação material do ser humano, tá? A Bíblia não fala em momento algum sobre criação ou origens materiais humanas, tá? Simplesmente não fala. Então, se ela não fala, você pode acoplar esses modelos científicos de evolução e tudo mais, que não vai entrar em choque nenhum. Aí, o restante do capítulo, o Walton vai falar sobre a questão do caráter distintivo humano, que é um caráter... E que caráter é esse? É um caráter espiritual, tá? E ele vai falar que, por exemplo, ele vai citar três casos aqui, numa questão de singularidade espiritual. 3 categorias, tá? Singularidade espiritual, que é apenas algo estrito ao ser humano. O primeiro caso que ele vai citar, ou a primeira categoria, é que Adão e Eva são distintos de todos os outros seres humanos da época deles. Lembra que eu já falei aqui em outros episódios, baseado no alto, óbvio, né? Que Adão e Eva eram os sacerdotes que trabalhavam no espaço sagrado? Essa é um dos grandes pontos que o Walton trabalha. Então, Adão e Eva são justamente distintos para isso. Mas isso é uma distinção espiritual, porque só tinha os dois. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é que, e aí o Walton vai citar isso, que saindo da crença cristã, ou partindo da crença cristã, os seres humanos têm algum tipo de natureza espiritual. Isso aí, você e eu, que somos crentes e vamos à igreja, vamos arredondar aí para o mínimo, né? Todo domingo, né? Ou todo final de semana, isso aí já é chover no molhado pra gente, tá? Então isso a gente já conhece bastante. Aí o Walton até vai fazer uma distinção sobre o que a neurociência estuda e o que realmente esse caráter espiritual, essa parte espiritual, tá? A neurociência não consegue atingir isso porque isso transcende a matéria, tá? E a neurociência vai acabar justamente trabalhando com a matéria. Ela pode fazer algum indicativo e tudo mais? Pode, tá? Mas, obviamente, ela não vai dizer que a alma ou a parte espiritual é aquilo. Não vai. Porque a gente sabe que não vai, tá? E aí, a terceira parte, então, o terceiro aspecto dessa singularidade é justamente na questão da imagem de Deus. E aí, o Walton vai trabalhar muito com essa relação da questão da imagem. Eu vou dar mais uma grande resumida aqui, porque tem bastante conteúdo com relação a essa questão da imagem, tá? Só resumindo tudo isso, imagem de Deus que o Walton coloca aqui, a Imago Dei, não é algo físico, neurológico, alguma coisa que dá para captar
uma distinção biológica, um neurônio, uma célula, alguma coisa do tipo. Não é isso, tá? A imagem de Deus não é o mesmo do que a natureza espiritual. Esse ele coloca. Aí é um ponto que eu não sei se eu concordo ou discordo dele, porque preciso estudar mais com relação a isso, mas é uma outra discussão. Mas ele coloca que essa imagem não é o mesmo que a nossa natureza espiritual. Mas assim como a nossa natureza espiritual, ela não é algo que simplesmente se desenvolve na espécie humana no decorrer do tempo. Então ela não é a natureza espiritual, mas também não é algo biológico, tá? Vamos arredondar tudo aqui. E aí, a partir da página 185, ele vai colocar alguns aspectos com relação à imagem de Deus que não são necessariamente excludentes. Ele mesmo coloca que diz que é tudo verdadeira, mas você pode pegar uma ou pode pegar a outra, tá? O que são esses aspectos da questão da imagem de Deus em nós? Primeiro, a questão de função, né? A gente vê muito essa questão da função da imagem de Deus, pegando ali no início de Gênesis, né? Gênesis capítulo 1, capítulo 2, que a ideia da função, ou aquilo que a imagem de Deus nos trouxe como função, ou, igual ele coloca aqui, o entendimento da imagem de Deus como o papel atribuído como uma função inerente foi, por um longo tempo, parte da discussão. Ou seja, nós temos a função de vice-regente na criação, tá? Essa é a ideia da função ou desse aspecto da imagem de Deus. Se isso vai ser excludente com os outros aspectos ou não, aí é uma outra discussão que nem o Walton coloca, tá? Então, um aspecto da imagem de Deus é a questão da função, vamos colocar assim, da mordomia. Mordomia no sentido de nós somos mordomos da criação, tá? O segundo aspecto que ele vai colocar é a questão da identidade, tá? Essa questão da identidade, numa frase, o Walton resume isso. Esse aspecto da imagem de Deus expressa a nossa identidade central. Isso é o que somos, tá? E aí, de novo, não é algo biológico e tudo mais. Percebe que isso é uma coisa intrínseca ao ser humano, tá? É até meio difícil de poder expressar isso, mas isso define o que é um ser humano individualmente, não coletivamente, tá? Cada ser humano vai ter esse aspecto da imagem de Deus nele, justamente por essa questão de isso definir aquele ser humano como uma espécie, como um indivíduo em si, tá? E o terceiro ponto é a questão da substituição, né? A substituição, a ideia aqui é mais ou menos o seguinte, é uma ideia moderna que a gente usaria como embaixador. Na época antiga, né, no mundo antigo, a gente não tinha aí o setor de embaixada. Aqui em Brasília, né, a gente tem setor de embaixadas, né? Nós temos aqui, inclusive são dois setores, setor de embaixada norte e setor de embaixada sul. É como se fosse bairros, né? Para você que não mora em Brasília, é como se fosse bairros, né? Grandes bairros. O que são esses bairros? É um bairro grande, tem estradas, tem ruas nele, e as casas, vamos dizer assim, desses bairros são as embaixadas. Então tem embaixada dos Estados Unidos, embaixada do Canadá, embaixada da Itália, embaixada de Portugal e por ali vai. Então é cheio de todas as embaixadas do mundo que tem representação governamental dos seus países no Brasil, está aqui em Brasília. Essa é a ideia da substituição, vamos dizer assim, do governo de Portugal no Brasil, vamos colocar desse jeito, que é uma ideia de o embaixador é o substituto do governo de Portugal, que está lá do outro lado do Oceano Atlântico, mas tem um representante aqui. No mundo antigo não tinha essa ideia de embaixador. No mundo antigo a gente tinha uma estátua que era a ideia vamos dizer assim, da imagem do rei naquele local. Só que ali é um pouquinho diferente do que nós temos de embaixador, porque ali o rei era dono. Isso eu estou falando há séculos antes de Cristo, tá? Não tem nada a ver com monarquia como a gente tem hoje em dia no mundo, tá? Monarquia parlamentarista não tem nada a ver, tá? Ali a ideia é outra, tá? Então a gente tinha um rei que era dono de várias terras e tudo mais, cidades, né? Eu tô falando do século X, século XX,
antes de Cristo, século 30 antes de Cristo, tá? Então 2, 3, 4 mil anos antes de Cristo. Então você tinha um rei ali que comandava grandes regiões, e aí você colocava uma estátua do rei como representação do rei naquela cidade, para dizer, olha, o dono dessa cidade é esse rei. Que rei? Essa estátua aqui. Ah, mas é só uma estátua. Pois é, essa é a imagem do rei. Entende a conexão agora? A substituição, então, de Deus na terra, a sua presença, vamos dizer assim, entre aspas, presença física na criação, somos nós que temos a imagem de Deus. Então essa é a questão da substituição, tá? E aí tem uma frasezinha que ele coloca aqui na página 186, bastante interessante. A imagem não apenas continha a essência divina, ela era transformada em algo sobrenatural por natureza. Aí no caso da ideia da Imago Dei, tá? E aí por último, então, a questão do relacionamento humano-divino. Isso também vem da imagem de Deus, tá? Em cada uma das categorias anteriores, palavras do Walton, a premissa da categoria implicava algum nível de relacionamento entre Deus e seu povo. Nessa última categoria, mais especificidade pode ser oferecida para sugerir que o relacionamento seja melhor expresso em termos filiais. Tá? Ou seja, a ideia aqui é justamente uma ideia de uma relação direta entre a divindade e o ser humano, através da imagem de Deus. Tá? Então, o Walton vai colocar outros detalhes aqui. E aí ele coloca um negócio interessante também na página 187, no resumo da imagem, né? Ele está fazendo um grande resumo, né? Além disso, fica claro, a partir das ocorrências por todo o texto bíblico, que a imagem não foi perdida quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, embora tenha sido manchada. A imagem foi manchada, né? As funções que foram confiadas a nós em Gênesis 1 ainda são de nossa responsabilidade, embora nossa habilidade de executá-las possa ter sido dificultada em formas variadas por nossa atual condição. Então a imagem de Deus ainda continua. Tá bagunçada, sim, tá manchada, sim, mas ainda continua. Essa é a ideia que o Walton vai colocar sobre a questão da imagem de Deus em nós. E aí, finalizando então o capítulo, ele vai finalizar com uma conclusão, né? E aí ele vai dizer justamente essa ideia da parte da evolução, da parte do genoma e tudo mais, que fazendo toda essa história científica, ok, a coisa aconteceu, só que a gente tem que ver se essa história científica que aconteceu não vai chocar com o texto bíblico, com aquilo que é entendido dentro do texto bíblico. E aí ele menciona, né, na medida em que nos tornamos conscientes de interpretações viáveis do texto bíblico que não requerem uma criação, aí tem uma expressão em latim, de novo, né, eu não sei se é essa a pronúncia, que é justamente essa ideia de criação, a criação especial, igual a gente faz uma leitura literal do texto, tá? Uma criação, vamos dizer assim, donada ou a partir de matéria, tá? Essa é a ideia do de novo. Nós podemos considerar outras opções para entendermos a criação dos humanos por Deus. Humanos são, de certa forma, uma criação especial, direta de Deus. Isso não está em questão. É o Walton está falando. A incerteza está em quanto dessa criação especial se encaixa na categoria material. Vou ler de novo essa frase, tá? Porque talvez você não pegou. Pega aí. A incerteza de tudo isso que a gente falou está em quanto desta criação especial se encaixa na categoria material. Então veja, a ideia é quanto da criação especial se encaixa na material. Não é o inverso. Tá? Talvez possa parecer o inverso, mas não é o inverso, tá? Quanto da criação especial pode se encaixar na categoria da criação material? Porque não tem choque. Não tem choque. Tá. Nós temos aí a criação material, ok, eu entendi, tem a teoria da evolução, essa coisa toda. Tô cansado de saber, tá? Qual que é a questão? Deus criou o ser humano de forma especial. Como é que eu encaixo essa criação especial do ser humano na história da evolução humana? Aí é que está o ponto. Aí é que está o ponto. É nisso que a gente tem que trabalhar. Tá? Temos todas as respostas? É óbvio que não. Tanto que o próprio Walton coloca uma discussão que eu acho que ela é muito grande com relação à imagem de Deus. E eu estou estudando um pouquinho sobre isso, estou lendo algumas coisas sobre isso.
E o negócio é complicado, viu? O Alton colocou alguns baldes de água fria aí em algumas ideias que eu tava pensando que não deu muito certo, viu? Então tem essas questões sim, tá? Bom, nós vamos encerrando então a última proposição, tá? Do livro O Mundo Perdido de Adão e Eva, tá? Estamos fechando então a proposição 21. Próximo episódio a gente vai tratar de uma conclusão e de um resumo dessa obra, tá? E aí, ou seja, no outro episódio, ou seja, passando o próximo no outro, aí a gente vai começar uma nova série às sextas-feiras, do mesmo jeitinho que tá sendo um outro episódio num outro livro, tá? Eu abri uma caixinha lá no Instagram, vou até reabrir ela novamente, tá? Algumas pessoas deram algumas sugestões. Caso você queira dar sugestão, só entrar lá. Meu Instagram tá aqui na descrição do episódio, alexandre.fernandes.df, tá? Então você pode procurar lá e colocar lá na caixinha lá a sugestão. Você pode procurar no privado também, tá? Eu não sei se eu sempre falo dessa questão do contato, mas fica à vontade para entrar em contato, deixar nos comentários aqui, ou do vídeo, ou lá do Instagram também, que é o canal que eu tenho comunicação. Então você pode me mandar mensagem lá, eu queria que você falasse de tal tema, de tal livro e tudo mais. Algumas pessoas já me mandaram algumas sugestões, eu estou avaliando essas sugestões justamente para ver o próximo depois desse livro. Já está praticamente certo qual que será o próximo, tá? Mas aí eu quero ouvir um pouquinho mais de vocês, de você, tá certo? Então é isso e até a próxima. E se você gostou desse episódio e dessa temática, eu te convido a deixar aí nos comentários o que você quiser colocar como perguntas, sugestões de outros temas ou de outros livros para que eu possa trabalhar aqui, outras séries também, por que não, tá? Deixa o seu like se você estiver ouvindo pelo YouTube, se estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho também para você receber todas as notificações. E se você estiver ouvindo pelo seu agregador preferido de podcast, compartilhe com sua família, com seus amigos, convide-os a participar também desses comentários que se tem aqui e também a deixar a discussão, outros comentários e até sugestões. Até a próxima!